Planejamento de vida. Por que será que é tão difícil a gente tirar do papel as nossas metas e os nossos objetivos? Este é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu vou trazer a cada um deles um passo importante, simples e objetivo para você, a partir de agora, começar a tirar as suas metas do papel e executá-las. Então, execução é a grande dificuldade que a maioria das pessoas tem na hora de colocar os seus sonhos no mundo. E por que que isso acontece? Por um detalhe muito simples. Muitas vezes a execução não é feita por falta de clareza. Então, quando nós estamos sentando para organizar e planejar as nossas metas, fazer o nosso planejamento, a nossa rotina, a nossa agenda, nós precisamos partir de um ponto muito importante, que é ter clareza no caminho. Então, se você não tem clareza, se você vai de qualquer jeito e de qualquer forma no seu caminho, você não consegue construir objetivamente aquilo que você tanto deseja. Então, vamos lá. Aqui nós vamos abordar a importância do planejamento anual para tirar as metas do papel, né? A diferença entre desejos e metas, a conexão entre o passado, o presente e o futuro, para esse planejamento realmente vir a acontecer, e a diferença entre foco e organização, ok? Vamos lá, então? O primeiro ponto é a importância do planejamento anual. Por que é importante a gente planejar as nossas metas, né? Porque, como já diz Alice, se eu não tiver um caminho válido, qualquer caminho serve. Então, quando a gente não tem muita clareza para onde a gente está indo, por mais que a gente deseje alguma coisa, se a gente não tem isso muito claro, a gente vai ficar perdido, a gente não sabe para onde seguir, né? O segundo ponto é a diferença entre desejos e metas. Quando eu tenho um desejo de conquistar alguma coisa e eu não coloco um método, quando eu não transformo isso num plano, fica apenas um sonho que está na minha mente. É só um desejo, é uma coisa final, eu desejo alcançar aquilo. Mas eu não volto o meu olhar para o processo de buscar aquele desejo. Então, ou seja, eu passo ao quê? A viver sem clareza. Eu vivo apenas com desejos e sonhos, tá? A conexão entre o passado, o presente e o futuro. Tem uma coisa muito interessante que eu observo bastante assim nos meus atendimentos, né? Não só nos meus atendimentos, mas observando mesmo as pessoas conversando, né? As pessoas se comportando, é que existe uma necessidade muito grande de olhar para o futuro e esquecer do passado. Então, ou seja, a grande maioria das pessoas está sempre nesse fluxo de olhar para o futuro, ignorar o seu passado e não absorver o seu presente. E isso gera uma desconexão com quem você é de verdade, gera uma desconexão com a sua narrativa de vida, com a sua personalidade, com a sua história. Porque quando a gente passa a ignorar o nosso passado, e a gente começa a olhar apenas para o futuro, o que acontece? Nós nos desconectamos das nossas raízes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Às vezes, você olha para o seu futuro e fala assim, eu quero mudar de área do meu trabalho, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar de cidade. Tá vendo? Você tá olhando lá para o passado, lá para frente, e aí você começa a buscar formas de fazer com que esse desejo se torne uma realidade. Só que o que acaba acontecendo quando você ignora o seu passado e você não coloca atenção no seu presente? Você se desconecta da sua história e aí você perde força para seguir. Então, muitas vezes, numa transição de carreira, ou mudar de área profissional, ou mudar de cidade, muitas vezes
quando você olha para a sua história do passado e você absorve aquilo que é importante, aquilo que faz sentido no que você ainda é no hoje, você ganha uma força, você enraiza mais na sua história, você se conecta mais com o seu eu, com o seu ser interior, para você avançar naquele lugar que é novo, um lugar ainda desconhecido. Então, é muito, muito importante quando a gente parte para fazer um planejamento do próximo ano, um planejamento de vida, é muito importante a gente olhar para as nossas raízes, porque a nossa história, na nossa história, carrega um know-how muito importante e muito valioso para que você, a hora de pegar o seu papel e a caneta, você escrever, você vai conseguir escrever as suas metas e os seus objetivos para o ano seguinte, baseado naquilo que você é e baseado naquilo que você não quer ser mais. Então, muitas vezes as pessoas elas estão olhando só para aquilo que ela não quer ser mais. E na verdade, ela pode olhar para aquilo que ela não quer ser mais, potencializar aquilo que para ela é importante e ela seguir, tá bom? Então, é muito importante você ter em mãos, neste momento agora, papel e caneta, porque este exercício que eu vou passar agora é um exercício profundo, mas que ele vai conectar o seu hoje, o seu ontem e o seu futuro. Então, pensa bem a respeito disso. Aquilo que você quer lá na frente, o que você vai desejar para o seu 2025, ele está muito relacionado àquilo que você tem hoje, aquilo que você é hoje e aquilo que você foi e teve do passado. Então, trazer toda essa carga para cá sem medo de olhar e você trazer num lugar interior uma verdade, uma sinceridade para você, dizendo: ah, não, essa parte minha eu não quero mais. Ah, não, essa parte minha eu quero sim. Ah, essas pessoas aqui não fazem mais parte, não faz mais sentido eu seguir com essas pessoas aqui. Bom, com essas daqui já faz sentido, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício prático, ele é simples, mas ele é profundo, tá bom? Então, talvez você esteja se perguntando aí, né? Qual que é a melhor ferramenta que eu uso? Hoje a gente tem, assim, milhões de ferramentas, né? A gente tem o Trello, a gente tem o Notion, a gente tem o ClickUp, a gente tem outras ferramentas de organização, enfim, são milhares e milhares e milhares. O que eu quero que você pense um pouquinho agora neste momento, nestes 5 vídeos que você vai assistir, eu quero que você se desconecte um pouquinho de qual ferramenta você vai usar, né? Eu quero que você se conecta com a ferramenta mais importante agora. Essa ferramenta mais importante agora é você. Quero que você se conecta com o seu interior. Então, pegue uma canetinha, separe um caderno e este vai ser o ponto de partida para a gente planejar de forma consistente, de forma clara, de forma objetiva. Eu tenho certeza, se você seguir esse passo a passo que eu vou te dar aqui, ao longo desses 5 vídeos, ao final do 5º vídeo, você vai ter um pouco mais de clareza de como verdadeiramente colocar essas coisas todas no papel, tá bom? E aí, a ferramenta que você for buscar, não importa, qualquer uma vai servir. Por quê? Porque o planejamento, ele partiu de dentro de você. Então, não sou eu que estou dizendo como você vai fazer. Não é aquela ferramenta que está dizendo como que você precisa colocar a informação. É você que vai descobrir no processo o como você funciona, tá bom? Combinado assim? Vamos lá, então. Papel e caneta na mão. Vamos agora conectar primeiro, né, o seu momento presente e o seu passado, tá? Lembra? Antes da gente olhar para frente, nós precisamos reconhecer algumas coisas do que já foi. E esse já foi não é um já foi muito lá atrás, não, tá? Esse já foi é do seu ano atual que você tá vivendo. Então, neste ano, coloque aí quais foram as suas maiores vitórias, tá? Escreve. Quais foram as suas maiores vitórias?
tá? Então, você relaciona. Pensa um pouquinho, o que neste ano, que ainda não acabou, né? Tá chegando aqui no finzinho dele, você se alegrou e você se alegrou pela conquista. Anota aí. A segunda pergunta é: quais foram as suas maiores derrotas? Quais foram as derrotas que você teve ao longo deste ano? Escreva. Então, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. A sua maior derrota esse ano foi que você planejou no início do ano, que você iria fazer atividade física, que você que você desenvolveu o hábito, né, da prática da atividade física, ia se alimentar melhor, e você não conquistou, né, você não conseguiu. Então, coloca isso como uma derrota, você não alcançou esse objetivo que você tinha colocado lá atrás. Né, a sua maior vitória, né? Sei lá, talvez você desejou lá no início do ano que você iria trocar de carro, você iria comprar sua casa, ou você ia buscar uma promoção no trabalho, ou então você iria fazer uma transição de carreira. Então, coloca aí essa vitória, tá bom? Depois disso, a terceira perguntinha é: quais foram os hábitos saudáveis que você desenvolveu este ano? E quais são os hábitos ruins que você não conseguiu moldar, não conseguiu mudar? Então, por exemplo, né? Um hábito saudável você conseguiu incluir aí na sua rotina, que você iria beber mais água, tá? E um hábito ruim que você não conseguiu lidar com ele, por exemplo, você se perdeu muito ao acesso às redes sociais, à internet, e perdeu muito tempo com isso, mas que você tentou lidar com esse, né, digamos, mil aspas aqui, vício, mas você não conseguiu vencê-lo, tá? Nesse caminho, tá bom? Combinado? E aí, por último, quais foram as experiências que você viveu? Veja aí no seu ano, o que você viveu de legal, né? Você fez uma viagem bacana, você encontrou novos amigos, você viveu um grande amor, você esteve mais presente com a sua família. Quais foram as experiências que você viveu? Traga aí, né, na sua memória as coisas boas que você vivenciou, né? Não necessariamente que foram metas alcançadas, mas foram coisas que a vida te surpreendeu, vamos dizer assim, né? No que a vida te surpreendeu ao longo deste ano, tá? Então esse exercício é muito importante porque ele vai trazer para você muita essa clareza de como foi esse ano, né? Então, tá vendo? Você tá se conectando um pouquinho ali com o seu passado, né? Tá se conectando com o seu eu, tá bom? Isso vai ser bastante importante. Depois disso, o segundo exercício deste vídeo você vai escrever aí no seu caderno as 8 áreas da sua vida. Vamos lá. Área profissional, financeira, amorosa, familiar, saúde, lazer, espiritualidade e intelectualidade, né? Ou estudos aqui, tá bom? Vamos lá. Financeira, profissional, amorosa, familiar, saúde, lazer, espiritualidade, estudo ou intelectualidade, tá? Para cada uma dessas áreas, você vai dar uma nota. Como você avalia que foi o seu ano para cada uma dessas áreas? Então, na área financeira, de 0 a 10, você considera que a sua vida financeira foi como? Sendo 0 muito ruim e 10 foi muito boa. Você conseguiu atingir todos os seus objetivos na área financeira, tá? Então, de 0 a 10, o que você considera para cada uma dessas áreas, tá bom? Dê uma notinha aí. E essa análise precisa ser muito crítica, seja muito verdadeira com você, tá? Veja mesmo, baseado nos seus ideais desse ano, e coloca essa nota, né? Como que você olha para cada uma dessas vidas. Hoje você considera, poxa, a minha vida amorosa tá 6, dá para melhorar, tenho ainda espaço para melhorar. A minha vida financeira tá 6, tá 7, né? Tá boa a minha vida financeira, mas dá para dar uma melhoradinha, e assim sucessivamente, tá bom? Depois disso, você vai fazer uma outra análise. Você vai olhar toda
todas essas áreas e você vai identificar quais que ficaram abaixo de 5. E aí, você vai anotar essas áreas lá, logo abaixo, no seu caderno, nessa programação que você tá fazendo, você anota quais são essas áreas que ficaram abaixo de 5. Estas áreas vão ser muito importantes para nós, para os próximos passos. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer para você já uma projeção para 2025. Nós vamos entrar neste campo já do planejamento de 2025, tá bom? Então, neste vídeo, o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos que é importante conectar o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, a importância de planejar para que a gente tenha um caminho claro a seguir, tá? E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês, que é o seguinte, uma outra coisa que a grande maioria das pessoas sempre escorregam e falam que não tem foco, que não conseguem focar. Mas eu quero muito que você escreva essa frase aí, que foco é o fim. Foco é o fim. Organização é o meio. Então, nós estamos iniciando aqui nesse vídeo um caminho para organizar, porque o foco, ele é o processo final baseado no quanto você organiza e observa-se no dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo e logo mais estou compartilhando com você o segundo vídeo que nós já vamos entrar já na priorização do planejamento de 2025. Um grande abraço!